Depois de muitas críticas e muito tempo batendo cabeça, a esquerda no Rio de Janeiro começa a se mobilizar de verdade para derrotar o projeto de milicianos que tem influência dentro da política no estado do Rio de Janeiro. A gente viu que em 2020, com o Marcelo Freixo mesmo aparecendo ali em primeiro e segundo lugar em algumas pesquisas, não foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro porque não teve um consenso dentro da esquerda. A gente teve candidatos ligados ao PT, ao PDT, ao PCdoB, e isso atrapalhou de certo modo uma união em torno do nome do Marcelo Freixo, mas agora em 2022, pelo menos por parte do PT, já está fechado o apoio ao nome do Marcelo Freixo, que está liderando inclusive pesquisas. Recentemente a pesquisa da Quaest colocou o Marcelo Freixo com 41% das intenções dos votos à frente do Cláudio Castro. E a gente vai falar um pouco sobre como é que ficou esse acordo entre PT, PSB e o Marcelo Freixo, e para qual cargo o André Siciliano, que era o nome cotado pelo PT para ser candidato a governador, irá concorrer. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, se tem uma coisa que não dá para negar é que se hoje o Eduardo Paes é prefeito de novo do Rio de Janeiro, a culpa é direta da falta de diálogo e união dentro da esquerda. Até porque se você somar os votos que tiveram ali, os dois colocados, as duas colocadas, melhor dizendo, dentro da esquerda que concorreram no pleito de 2020, a gente já conseguiria ali passar ou empatar com o Eduardo Paes, e a gente teria ali a possibilidade de vencer a eleição no segundo turno contra o Marcelo Crivella. Mesmo com as pesquisas colocando o Marcelo Freixo liderando as pesquisas de intenção de voto, aparentemente isso não trazia muito interesse por parte dos grupos de esquerda que decidiram lançar candidatos. PT, PDT, PCdoB e até mesmo o pessoal que não lançou o Freixo, mas lançou o candidato também. O que acabou acontecendo na eleição foi que a eleição praticamente foi dada, de certo modo, para o Eduardo Paes, porque no segundo turno entre Paes e Crivella, muitas figuras que não gostavam do Paes decidiram votar no Paes para não votar no Crivella. E agora a gente vê que está tendo essa união em torno ali de uma federação ou algo do tipo, lá no Rio de Janeiro. Pelo menos o PT já fechou um acordo ali com o Marcelo Freixo, é oficial, já está publicado inclusive em algumas redes sociais e portais. O PT decidiu apoiar o Marcelo Freixo para concorrer ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, e o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, vai concorrer ao cargo de senador. Ou seja, no Rio de Janeiro as relações entre as esquerdas estão praticamente encaminhadas e tudo leva a crer que o Freixo será assim eleito. Pelo menos é o que mostra a pesquisa compartilhada no final do mês passado da Quaest, que mostra que o Freixo tem 41% das intenções de votos à frente do Cláudio Castro, e tudo isso pode facilitar o processo da eleição do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro e mudar esse cenário que a gente vê infelizmente acontecendo no estado, que é um dos estados mais bonitos e mais ricos do nosso país. A gente precisa também tentar entender um pouco mais as dinâmicas que a política acaba trazendo a gente para discutir. Quando a gente está dentro de um acordo político, nem sempre a gente precisa fazer aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que a gente acredita, assim aquilo que a gente defende, assim aquilo que a gente pode entender ser o melhor para aquele momento. Muitas alianças que acabam sendo feitas, nem sempre são feitas porque todo mundo pensa igual. Recentemente, muita gente começou a criticar ali o Lula e o PT por se aproximar do Geraldo Alckmin, e eu expliquei que, como militante de esquerda, eu também fico incomodado com essa chegada do Alckmin ali para formar uma possível chapa com Lula. Mas como cientista político, eu tenho de deixar o meu lado de militante de lado e tenho de analisar a estratégia. E eu já expliquei aqui diversas vezes que, estrategicamente falando, isso é extremamente relevante. Assim como eu também já cheguei a dizer que, mesmo discordando do Mandetta, estrategicamente falando pro Ciro Gomes, faria sentido o Ciro ter o Mandetta ali do lado dele. Mesmo que isso pudesse parecer uma hipocrisia, pensando como militante, mas como cientista político seria uma ótima estratégia ter ali o Mandetta como vice. Aparentemente não vai acontecer, também não vai acontecer com o Datena, porque aparentemente o Datena quer ser candidato a senador lá no estado de São Paulo, e a gente vai ver o que vai acontecer daqui até agosto, que é quando oficialmente a gente vê a corrida embalar ali, as propagandas eleitorais começarem a acontecer, e a gente começar a entender também as datas e debates sendo marcados ali. Alguns inclusive já estão sendo marcados, já tem até candidato não confirmando presença, tem candidato aí dizendo que foi enganado, que o acordo era que era para ele ser candidato à presidência da República, mas que na verdade não era bem esse o acordo. Ele sabia que a migração de um partido para o outro seria justamente para que ele fosse candidato ou a deputado federal, ou a deputado estadual, ou a senador. Mas está claro que o jogo da política é uma grande dança de cadeiras, e aquele que sabe dançar melhor ou dialogar melhor dentro desse mundo dos dinossauros políticos é quem acabará ingressando e entendendo de certo modo como é que funciona
essa dinâmica. Eu sinceramente fico muito feliz em ver que o Freixo chega em 2022 com essa aliança no entorno ali dele. De certo modo também precisou acontecer a eleição de um Bolsonaro para que o PT acordasse, para entender que nem sempre se precisa se ter o protagonista ali. Em São Paulo, por exemplo, em 2020, se o PT tivesse aberto mão desde cedo da candidatura do Gilmar Tato e ter colocado ele como vice ali do Boulos ou algo do tipo, ou nem ter colocado ele como vice do Boulos, deixasse ali uma chapa puro sangue mesmo, Boulos e Erundina, mas fizesse campanha ali junto com o Boulos, talvez o impacto seria maior. Ah, Carlito, mas a quantidade de votos que o Gilmar Tato teve foi pequena, não teria como mudar o resultado da política. Bom, se a gente levar em consideração meramente os votos do Gilmar Tato, talvez não, mas o que a gente está falando aqui é da questão da força que uma aliança entre PT e PSOL já no primeiro turno poderia ter. O PSOL poderia chegar em lugares que o PT chega e vice-versa e por aí vai, mas enfim, águas passadas, a gente agora precisa olhar para frente. Eu acredito que agora em 2022, em muitos estados brasileiros, a gente vai ver uniões improváveis para poder derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E muita gente esquece que para que o presidente da República governe, ele precisa ter um parlamento ali consolidado que apoie, seja ali na maioria ou seja dentro ali das bases aliadas, assim como os governadores também, para que os governadores tenham uma tranquilidade para governar, eles precisam ter deputados estaduais em um grande número na sua base. Então, quando você for para o processo eleitoral lá em outubro ainda, lembre-se disso. Porque não adianta você estar lutando pelo nome X ou pelo nome Y, mas na hora de votar para deputado estadual, na hora de votar para governador, na hora de votar para senador, na hora de votar para deputado federal, não votar dentro de um contexto que seja favorável à democracia brasileira. A gente viu o que aconteceu nesse último final de semana com o Eduardo Bolsonaro fazendo piada e gozação com a Miriam Leitão, que foi torturada quando estava grávida durante a ditadura militar, inclusive usaram uma cobra para poder torturar ela, e ele compartilhou esse memezinho da cobra porque era essa alusão que se fazia ali em relação à tortura que a Miriam Leitão sofreu. E aí fica a grande pergunta aqui, imagina agora aí a companheira do Eduardo Bolsonaro, grávida da sua filha de ódio, ser presa ou capturada aí por alguém e sofrer esse mesmo tipo de tortura. Será que ele estaria feliz hoje? Será que ele estaria batendo palma? Será que ele estaria fazendo esse tipo de gozação? Claro que não, porque a gente sabe que esse tipo de valentão é valentão só por trás da tela de um computador ou da tela de um celular. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, comenta aquilo que você acha dessa aliança entre PT e PSB até esse momento em torno do Marcelo Freixo. Espero que a frente da esquerda se amplie um pouco mais. Já tem outros partidos dialogando aí, é possível que até o final de maio ou abril a gente já tenha outros nomes apoiando o Marcelo Freixo também. E deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha de um possível governo do Marcelo Freixo e se você apoia ou não essas alianças que estão sendo feitas aí, tanto em relação ao PT quanto em relação ao PSOL, ao PSB e tudo mais. Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.